Meu nome é Reena Cain, tenho 32 anos e administro a fazenda de perus da família em Butterball, na Carolina do Norte. Naquela manhã de quinta-feira, eu estava a caminho de Raleigh, para uma conferência do setor, quando percebi que havia esquecido minha pasta de heranças sobre a mesa. Fiz a caminhonete dar meia volta, pneus cantando, e corri de volta para casa. O lugar estava completamente silencioso, exceto pelo monitor de bebê sobre o balcão da cozinha, ainda ligado depois de vigiar meu sobrinho na noite anterior. Congelei no instante em que ouvi a voz do meu pai chiando pelo aparelho, vindo do quarto deles no andar de cima. Assine assim e o banco não vai perceber. 2 milhões transferidos até segunda. Dívida de jogo quitada. Alana recebe seus 50 mil para ficar calada. O sussurro da minha mãe cortou o ar, trêmulo. Reena, ela está em Raleigh a semana toda. Precisamos agir rápido. Meu coração disparou tanto que parecia que as paredes iam tremer. Apertei o botão de gravar no meu celular, peito batendo contra as costelas. O que eu fiz a seguir fez eles entrarem em pânico de um jeito que eu nunca tinha visto. Se isso tivesse acabado de travar o seu dia, curta e se inscreva. O caos completo começa em 30 segundos. Aquela manhã ficou repetindo na minha cabeça durante toda a viagem até o motel. Meu pai, Kim Cain, estava parado no fogão virando panquecas, daquelas que ele cobria com xarope de bordo caseiro feito das árvores do quintal. Minha mãe, Sienna Cain, despejava café preto em canecas lascadas, cantarolando uma antiga canção country enquanto o aroma preenchia a cozinha. Lana Cain, meu irmãozinho, entrou por volta das 10, cabelo bagunçado, pegou um prato sem dizer uma palavra e se jogou na cadeira. 10 anos antes, depois que meu avô caiu com um derrame no celeiro de ração, Kim me puxou de lado e disse: "A fazenda é nosso sangue." Ele falava sério na época. Começou a me ensinar a escolher raças de perus quando eu tinha 12 anos, mostrando como identificar os Broad-breasted Vitts que valiam mais em leilão. Minha mãe ficava à máquina de costura à noite, bordando o logo da fazenda em cada camisa dos funcionários, Caniterk Farm, em vermelho vivo, no peito. Lana fazia piadas durante o jantar, me chamando de futura chefe enquanto ele planejava se servir das sobras. A mesa inteira explodia em risadas, pratos tilintando, ninguém imaginando qualquer rachadura na base da família. A rotina diária começava antes do nascer do sol. Eu me levantava às 5 para checar os termostatos dos celeiros, garantindo que as lâmpadas de aquecimento mantivessem os 35 graus Celsius para os pintinhos. Às 7, o primeiro caminhão carregava 200 aves rumo a restaurantes locais, motoristas assinando manifestos sob a luz do pátio. Às 9 horas, começava a reunião da equipe no galpão de equipamentos, 10 mãos se encontrando em círculo, enquanto eu distribuía planilhas de rotas e cronogramas de alimentação. Kim participava, às vezes encostado no trator, assentindo quando os números estavam bons. A temporada de ação de graças aumentava tudo para o máximo. Processávamos lotes extras, embalávamos peitos para redes de supermercados e preparávamos a festa anual no celeiro, no fim de semana antes do feriado. 60 vizinhos amontoados sob cordões de lâmpadas, 10 perus inteiros assando nos espetos, enquanto a fumaça subia pelos caibros. Kim pegava o microfone todo ano, contando histórias sobre meu avô, começando com 50 aves sozinho, fora da cooperativa. As pessoas aplaudiam, crianças corriam entre fardos de feno, e minha mãe distribuía fatias de torta de nós como se fosse Natal. No ano passado, os livros fecharam 15% acima do ano anterior. Imprimi o relatório, deslizei pela mesa de jantar, e Kim leu as colunas antes de abrir um sorriso. Ele bagunçou meu cabelo do jeito que fazia quando eu tirava nota máxima em álgebra, dizendo que sua menina comandava melhor o negócio do que ele jamais poderia. Minha mãe apertou minha mão embaixo da mesa, olhos brilhando de orgulho, daquele jeito silencioso que ela reservava para grandes conquistas. Lana ergueu o copo de suco de laranja em um brinde falso, reclamando para si o mérito de comer os lucros. Até o ritmo das tarefas carregava essa cadência. A primavera significava fazer pedidos de pintinhos da incubadora em Greensboro. O verão trazia cortar o pasto nos fundos para controlar as ervas daninhas. O outono anunciava as feiras de colheita, onde vendíamos linguiça defumada para os turistas. Kim cuidava da manutenção dos equipamentos, engraxando parafusos e consertando telhados antes que as tempestades chegassem da costa. Minha mãe mantinha o livro contábil do escritório, equilibrando faturas e contas de ração, sempre arredondando para baixo as horas dos funcionários para poder dar um extra nos salários.
Lana ajudava quando estava com vontade, geralmente carregando aparas de madeira ou lavando os cercados com pressão, e depois desaparecia para jogar online até a próxima tarefa. Os laços com a comunidade eram fortes. A cooperativa de Buterbal compartilhava serviços veterinários e trocávamos mão de obra nas semanas mais intensas. Os vizinhos deixavam caçarolas quando meu avô faleceu e apareciam com motosserras depois que o furacão Matthew destruiu cercas. Kim retribuía cada favor, emprestando a carroceria para passeios com feno ou doando aves para os jantares da igreja. Minha mãe organizava o projeto de aves do 4 horas, ensinando as crianças a lampadar ovos sob a luz da sua luminária de mesa. Lana conquistava os jurados na feira do condado, ganhando fitas azuis por apresentações que ele nunca praticava. Os extratos bancários chegavam a cada trimestre, e eu os revisava linha por linha. A receita subia de forma constante, e as despesas seguiam previsíveis: combustível, ração, utilidades. Kim pedia impressos, às vezes estudando margens com café, sugerindo expandir a capacidade do defumador para vendas por correio. Minha mãe recortava cupons para grãos em grande quantidade e negociava melhores preços com o processador de resíduos. Lana dava ideias sobre produtos com a marca da fazenda Moletons com um logo, mas nunca as colocava em prática. A preparação para os feriados começava em outubro. Pendíamos a placa grande na frente: perus frescos, encomende agora, e recebíamos depósitos para os perus de Natal. O celeiro recebia uma nova demão de cal, mesas de piquenique eram arrastadas para dentro e os aquecedores a gás testados. Kim ensaiava seu discurso, acrescentando novas anedotas sobre o ano em que o rebanho escapou e desfilou pela rua principal. Minha mãe assava tortas de teste, ajustando proporções da massa até o recheio ficar perfeito. Lana cuidava da playlist, misturando rock clássico com os hits que bombavam no Instagram naquela semana. Olhando para trás, cada detalhe se encaixava na imagem de uma operação bem organizada e baseada na confiança. Os funcionários ficavam anos. Os clientes reservavam a produção com antecedência. O conselho da cooperativa me convidava para falar em conferências. Kim se gabava para os fornecedores de que sua filha transformava terra e penas em ouro. Minha mãe pendurou o gráfico de lucros na parede do escritório, ao lado do primeiro recibo de venda do meu avô. Lana postava selfies da fazenda, marcando a conta até alcançar 5 dígitos de seguidores. Na noite antes da conferência, comemos sobras de tilha ao redor da mesa. Kim levantou seu copo de chá doce e brindou a mais um ano recorde. Minha mãe sorriu suavemente. Lana rolava o celular, mas olhou para cima tempo suficiente para acenar com a cabeça. Eu acreditava que éramos inquebráveis. 3 gerações sob o mesmo teto, uma missão. A fazenda não era apenas terra e animais. Era a prova de que pertencíamos juntos. Mal consegui sair pela porta sem desabar. O monitor de bebê estava sobre a mesa do corredor, sua luz verde piscando como se soubesse de todos os nossos segredos. Apoiei minhas costas na parede do lado de fora do quarto deles, a respiração curta, e deixei que as vozes se derramassem claras como a luz do dia. Meu pai começou, voz baixa, mas firme. Baixei o aplicativo de assinatura ontem à noite, imprimi os formulários, forjei sua assinatura. Reunião limpa no banco semana que vem. Isso sela tudo. Minha mãe hesitou, as palavras tremendo pelo alto-falante. O traste tem o nome da reena, alma pura, como contornamos isso? Meu pai interrompeu rápido. Advogado externo resolve a substituição por 50 mil em dinheiro. Sem perguntas. Ele continuou, detalhando cada passo. Lana já havia assinado, recebe os 50 mil da última parcela da faculdade e fica quieto. O soluço da minha mãe cortou o ar. E se a reena descobrir? Disse, a voz quebrada. E se você simplesmente ignorar? Ela está em Raleigh, respondeu ele. O dinheiro cai na conta antes que ela volte. Apertei o botão de gravar no meu celular. Dedos dormentes. 3 minutos inteiros de traição capturados no silêncio digital. Minhas pernas vacilaram, mas as mantive firmes, recusando-me a fazer qualquer som que pudesse alertá-los. O monitor captou o farfalhar de papéis. Meu pai deslizando documentos em uma pasta. Minha mãe andando pelo piso rangente que sempre reclamava. Ele detalhou a linha do tempo. Próximo passo, inicia a transferência. Sexta, libera.
Segunda, dívida quitada. Contas novas no exterior até terça. Minha mãe sussurrou dúvidas sobre a confiabilidade do advogado, e meu pai a tranquilizou com nomes de contatos que ele havia usado em pequenos negócios anos atrás. O papel de Lana voltou à tona, com meu pai lembrando que o garoto precisava do pagamento para terminar o curso sem que os empréstimos se acumulassem. Inclinei-me mais perto, o ouvido quase tocando o dispositivo, captando cada nuance. Meu pai descreveu como escaneou minha antiga assinatura de cartões de Natal, alimentou o software e praticou loops até que a correspondência parecesse perfeita sob ampliação. Minha mãe perguntou sobre testemunhas, e ele explicou que o notário lhe devia um favor de uma troca de terras nos anos 90. O plano deles dependia de rapidez, aproveitando enquanto eu participava de painéis e eventos longe de Butterball. A conversa mudou para contingências. Se o banco sinalizar qualquer coisa, disse meu pai, tem uma história pronta sobre você autorizando remotamente por estar sobrecarregada na conferência. Minha mãe se preocupava com rastros de e-mail, e ele prometeu redirecionar tudo por uma conta temporária criada meses antes. Lana forneceria álibi se necessário, alegando que ele cuidou da papelada enquanto eu viajava. Guardei o arquivo, nomeei de evidência 1 e desci as escadas em silêncio. A porta do escritório clicou ao se fechar atrás de mim. Pastas foram recolhidas da mesa em um movimento só. Liguei o telefone em voz alta o suficiente para que eles ouvissem pelas paredes. Acabei de fazer check-in no hotel. O trânsito estava caótico, mas já estou instalada. O murmúrio satisfeito de meu pai flutuou para baixo. Com as chaves da caminhonete na mão, manobrei para sair da entrada. Faróis desligados até a curva me esconder da vista. A gravação rodava em loop na minha mente, cada palavra cavando mais fundo. Parei 2 quilômetros adiante, mãos tremendo no volante, e enviei o áudio para um drive na nuvem que só eu acessava. Não havia volta agora. O futuro da fazenda dependia do que viria a seguir. Quando finalmente peguei a estrada, a estratégia formada, Mera Mitchell, minha colega de faculdade que virou contadora forense, era a primeira da lista de ligações. Ela atendeu no segundo toque, voz arrastada por turnos noturnos. Despejei o essencial, sem nomes, apenas o suficiente para conseguir a ajuda dela. Ela concordou em puxar os registros bancários primeiro, sem perguntas, até nos encontrarmos. O Sr. Lane, advogado da família há 2 décadas, recebeu a próxima mensagem: consulta urgente amanhã. Integridade do traste em risco. Ele respondeu instantaneamente, prometendo liberar sua agenda da manhã. O plano se consolidava quilômetro a quilômetro. Reunir provas, congelar ativos, confrontar quando fosse a prova de falhas. Entrei na rampa em direção a Raleigh, mas as placas de saída borravam diante da fúria que crescia dentro de mim. O chiado do monitor ecoava nos meus ouvidos muito depois do sinal desaparecer. Cálculos frios do meu pai. A relutante concordância da minha mãe. O silêncio ganancioso de Lana. Eles roteirizaram minha ruína enquanto eu fazia as malas para uma viagem falsa. O medidor de combustível baixou, então parei em um posto 24 horas, enchi o tanque e peguei bebidas energéticas para me manter alerta. O recibo marcava o horário do desvio, outra camada de álibi, caso eles conferissem. O celular vibrou com uma mensagem da minha mãe: boa viagem. Te amo. Uma facada em tempo real. De volta à estrada, eu delineei os passos na cabine vazia. Passo 1. Garantir motel em nome da Mera. Pagar em dinheiro. Passo 2. Acessar remotamente as câmeras da fazenda instaladas após o roubo de ano passado. Passo 3. Cruzar cada transação que meu pai mencionou. A estrada se estendia à frente, mas meu propósito me impulsionava. As luzes do rally apareceram no horizonte, o neon do Horizon Motel piscando um bem-vindo. Estacionei nas sombras, desliguei o motor e reproduzi a gravação mais uma vez. Cada inflexão confirmava a intenção: vender a terra, embolsar milhões, me deixar sem nada. O sono podia esperar. A justiça começava naquela noite. A chave do motel girou na fechadura ao meio-dia. Paguei 2 noites em dinheiro, em nome da Mera, deslizei $20 extras para o recepcionista pular a conferência de identidade e carreguei minha mala para o quarto 12, no fundo. Tranquei a porta e fechei as cortinas. Montei meu espaço na mesa instável, laptop, carregador, celular temporário comprado no posto.
Às 15 horas em ponto, liguei para Mera. Preciso que os registros bancários da família sejam puxados com urgência. Ela não hesitou. Me dê 30 minutos para invadir o portal do escritório. Arquivos prontos até às 20 horas. Desliguei e comecei a andar pelo carpete gasto pelos anos de hóspedes temporários, então entrei no aplicativo de segurança da fazenda, instalado depois que 50 aves desapareceram na primavera passada. As câmeras cobriam todos os ângulos, 4 no celeiro principal, 2 no galpão de ração, uma observando o trailer do escritório. Voltei a gravação até às 18 horas daquele dia e observei meu pai entrar com a maleta e a impressora zumbindo sob a luz de trabalho. Ele espalhou formulários em branco na bancada, conectou um scanner portátil e alimentou amostras de meus antigos cheques do cofre. Minha mãe ficava perto da porta do celeiro, olhando por cima do ombro em direção à casa, braços cruzados. Meu pai ajustou o brilho da tela, sobrepôs-me a assinatura de um comprovante de depósito escaneado e imprimiu 3 cópias. Ele praticou o traço da caneta 2 vezes em papel rascunho antes de finalizar o pedido oficial de transferência, minha assinatura repetindo-se perfeita na linha marcada autorização. Lana apareceu depois do anoitecer em sua caminhonete velha, faróis cortando a poeira. Meu pai o encontrou no meio do caminho, entregou um envelope grosso, e eles conversaram em voz baixa perto do silo de grãos. Lana guardou o pacote dentro do casaco, assentiu uma vez e acelerou embora sem entrar na casa. Minha mãe finalmente entrou no celeiro, fechou a porta de correr e ajudou meu pai a organizar a pilha em uma pasta manila rotulada documentos de venda urgente. Capturei cada quadro em alta resolução, meu pai alinhando a página forjada sob a luz da mesa, minha mãe assumindo o papel de testemunha, Lana guardando o dinheiro no bolso. O pendrive engoliu as imagens uma a uma, criptografadas com uma senha que só eu conhecia. Memória cheia. Ejetei o dispositivo e escondi em uma meia no fundo da minha bolsa. O e-mail da Mera chegou às 7h45, anexo criptografado, assunto limpo. Baixei no Wi-Fi do motel, coração disparado enquanto os extratos carregavam. A conta conjunta mostrava saques recentes que correspondiam aos padrões de jogo do meu pai, além de uma nova poupança aberta no nome de solteira da minha mãe. O portal de empréstimo estudantil de Lana correspondia exatamente ao valor do envelope. O feed das câmeras permanecia ao vivo. Meu pai carregava a pasta para dentro de casa, minha mãe seguindo com uma lanterna. Eles desapareceram, as luzes piscando na janela da cozinha. Ampliei a câmera do escritório para a gaveta da mesa. Um pote da impressora ainda quente estava lá. Outro print capturou o número de série do aparelho, prova de que produzia as falsificações. O serviço de quarto bateu com o sanduíche que pedi para disfarce. Paguei metade e continuei observando. Lana voltou perto da meia-noite, entrou pelo portão lateral e encontrou meu pai na varanda. Troca rápida, ele entregou um segundo envelope mais fino, e Lana acelerou embora novamente. Minha mãe observava da porta, mexendo com um pano de prato. Rotulei pastas no laptop, assinaturas, transferências, envelopes. Cada arquivo reforçava o caso. Mera confirmou por mensagem. Mais registros chegariam ao amanhecer, incluindo os números de roteamento offshore que meu pai havia consultado no mês passado. Respondi com um polegar apontando para cima e mudei para a câmera da entrada da garagem. Meu pai carregava uma maleta no caminhão, minha mãe trancava a casa atrás deles. A noite se aprofundava, grilos altos pelas paredes finas. Exportei clipes de vídeo pelo app. Meu pai imprimindo às 18h12, minha mãe testemunhando às 18h18, Lana recolhendo às 21h47 e 12h03. Carimbos de horas sincronizados em todos os dispositivos. Cadeia de provas inegável. USB salvo na nuvem e o laptop apagado. O sono não veio. Revisei a embalagem do sanduíche em busca de manchas de gordura, limpei a mesa e ensaiei os passos de amanhã. Mera iria cruzar os registros do notário. O Sr. Lane redigiria a ordem de congelamento. O relógio do motel brilhava em vermelho, 2 da manhã, e finalmente as luzes do celeiro se apagaram. Desliguei tudo, escondi o pendrive na gaveta da Bíblia e encarei o teto. Cada pixel queimava atrás dos meus olhos, a mão firme do meu pai, o olhar nervoso da minha mãe, a ganância de Lana. O crachá falso da conferência estava na mesinha de cabeceira, álibi intacto. O amanhecer significava a guerra. Notificação de e-mail às 2,
Mera anexou uma pasta zipada chamada Auditoria Noturna, protegida por senha com nosso antigo código do dormitório. Descompactei no laptop, planilhas se espalhando na tela em colunas organizadas. A primeira linha saltou, $50.000 transferidos da conta pessoal do meu pai para a poupança de Lana, com a anotação pagamento final da faculdade. Cruzei o horário com os arquivos das câmeras. Lana entrou pelo portão lateral pontualmente, capuz levantado, encontrou minha mãe sob a luz da varanda. Sussurros fracos no áudio. Não conte para sua irmã. Preciso do dinheiro agora. Minha mãe entregou um comprovante bancário, assentiu, e ele desapareceu nas sombras em direção ao caminhão. As anotações da Mera apontaram mais. Meu pai abriu uma nova conta empresarial em uma agência de Charlotte no mês passado, número de roteamento pronto para depósitos grandes, etiquetados como proventos da venda da fazenda. O histórico mostrava transferências teste de $100, sondando limites antes do grande movimento. O nome da minha mãe aparecia como coassinante, aprovação digital registrada ontem à tarde. A memória me trouxe de volta a Lana, me encurralando no escritório 6 semanas atrás, pedindo $20.000 para investir em criptomoeda. Eu o desliguei na hora, citando custos de ração e empréstimos de equipamentos. Ele ficou emburrado por dias. Agora o quebra-cabeça fazia sentido. Meu pai prometeu algo maior se ele cooperasse. O envelope de antes correspondia exatamente ao valor da transferência. Mera enviou outra mensagem. Pacote de fraude completo, encaminhando para o Sr. Lane ao amanhecer. Respondi, obrigado. Em seguida, abri o software de edição. A primeira camada carregou o clipe do monitor de bebê, meu pai mapeando o aplicativo de falsificação, minha mãe questionando a cláusula do traste. A segunda camada sincronizou o vídeo do celeiro, mostrando ele imprimindo a página com a assinatura falsa sob a luz fluorescente. A terceira inseriu a captura de tela da transferência bancária, o saldo da conta de Lana pulando da noite para o dia. Cortei os silêncios, aumentei a clareza do áudio. Adicionei timestamps sutis no canto. As transições desapareceram suavemente entre as fontes, construindo uma linha do tempo de 5 minutos que nenhum tribunal poderia ignorar. O arquivo foi exportado em alta definição, nomeado como evidência mestre. O USB recebeu a versão final. Depois, carreguei uma cópia em um armazenamento na nuvem seguro, acessível apenas por reconhecimento biométrico. A revisão das câmeras continuou. Meu pai saiu de casa às 3 da manhã, maleta na mão, carregando pastas adicionais na cabine do caminhão. Minha mãe o seguia com um termos de café, dando um beijo em sua bochecha antes que ele partisse em direção à rodovia. O carro de Lana retornou rapidamente às 4, estacionando atrás do galpão, descarregando caixas marcadas como pessoais antes de sair novamente. Mera descobriu trilhas mais profundas. O aplicativo de apostas do meu pai estava ligado ao mesmo servidor offshore que gerenciava as perdas da nova conta, totalizando $400.000 em 18 meses. Minha mãe fechou seu fundo de aposentadoria mais cedo, taxas perdoadas por um caixa que conhecia da igreja. O portal de mensalidades da Lana mostrou saldos atrasados quitados horas depois que a transferência caiu. Montei a cadeia de motivos. O vício do meu pai se intensificou depois de uma colheita ruim, e ele apostava em contratos futuros de safra para se recuperar. As perdas se acumularam e os credores viam a propriedade da fazenda como o único ativo restante. Minha mãe concordou com o esquema para evitar a execução da casa de família anexada à terra. Lana trocou silêncio por graduação sem cobrança de dívidas. Pausamos a edição para um café da máquina do motel. Amargo, mas necessário. Revisei o clipe quadro a quadro, a caneta do meu pai pausando no meio do loop, o dedo da minha mãe borrando tinta na linha da testemunha, Lana contando as notas sob a luz do caminhão. Cada segundo consolidava a narrativa. A resposta automática do Sr. Lane confirmou os recibos programados para 8 horas, a liminar de emergência estava pronta. Mera adicionou selos forenses aos arquivos bancários, certificando a cadeia de custódia. A versão mestre rodava em loop sem falhas, vozes sobrepondo-se em uma harmonia condenatória. O amanhecer entrou pelas cortinas, mas o cansaço ainda não chegou. Backup do USB feito em um segundo drive escondido na caixa de luvas do caminhão. Laptop desligado, quarto vasculhado por rastros. Check-out planejado para 6, antes do tráfego. O pacote de evidências pesava nada, mas carregava tudo.
O sábado se estendeu longo no motel. Permaneci colada ao laptop, importando o clipe mestre no software de vídeo, sobrepondo textos com a inscrição assinatura falsificada. Quincane em branco e negrito atravessando o quadro da falsificação. Transições suavizadas com fade in. Timestamps pulsando em vermelho para dar ênfase. Níveis de áudio balanceados para que cada palavra cortasse clara, sem distorção. Exportação concluída. Enviei o pacote por e-mail para o Sr. Lane com uma única linha. Inicie o congelamento do traste na abertura do pregão amanhã. Ação completa de fraude em anexo. A resposta dele chegou em minutos. Confirmado. Engrenagens em movimento. Contato do banco alertado para bloqueio às 9 horas em ponto no domingo. O feed das câmeras mudou para o modo ao vivo. Meu pai e minha mãe carregavam mesas dobráveis do galpão de armazenamento, organizando-as em fileiras perfeitas dentro do celeiro. Luzes de corda pendiam acima. Conversavam sobre o número de convidados, debatendo colheres extras para refrigerantes, risadas ecoando como se o mundo ainda fosse perfeito. Meu pai enxugava o suor com a manga. Minha mãe ajustava as toalhas de mesa estampadas com pequenos perus. Lana chegou no meio da tarde, estacionando a caminhonete na porta e descarregando pilhas de cadeiras de plástico. Meu pai bateu em seu ombro, deslizou outro envelope na mão dele, e Lana guardou o fundo no bolso da calça antes de ajudar a alinhar as grelhas. Minha mãe passou limonada. Os três compartilhavam piadas sobre o vencedor do concurso de comer torta do ano passado. Eu havia encomendado uma caixa de som Bluetooth online, de alta potência e à prova d'água, em um grande varejista de Raleigh, programada para retirada na calçada ao amanhecer. O app confirmou o pedido, pagamento anônimo via cartão pré-pago. O aparelho prometia alcance de 60 metros, suficiente para inundar o celeiro com som vindo do canto do mezanino. O Sr. Lane enviou atualizações, a retenção da conta seria executada às 9 horas do domingo, antes do início do evento. Nenhum saque seria possível. Tirei print da confirmação, adicionei como o slide final, selo do banco com data de efetivação em destaque. O clipe atingia exatamente 5 minutos, reproduzido em loop para teste, sem falhas. A preparação do celeiro continuava na tela. Meu pai testava o microfone do sistema de som, feedback chiando, até que minha mãe ajustasse o volume. Lana pendurava letras de banner formando anual Cane Terkbest nos caibros, grampeador clicando ritmicamente. Eles experimentavam marinadas, meu pai pincelando asas de teste sobre a chama do propano. Eu carreguei a caminhonete em silêncio, mala discreta, caixa de som reservada. Check-out adiado por mais uma noite, pago em dinheiro, sem incomodar o atendente. Quarto limpo, impressões eliminadas, lixo embalado, superfícies limpas. Roteiro do drive mapeado, 20 minutos evitando rodovias principais. Dormi 3 horas. Alarme programado para 4h30. Olhos abriram em alerta, corpo alimentado por adrenalina. Peguei a caixa do alto-falante no estacionamento, abri, conectei via acendedor de carro no caminho de volta. Placas de Butterball surgiram às 5 em ponto, cidade ainda escura. Luzes do celeiro brilhavam através das frestas. Estacionei atrás do galpão de equipamentos, entrei pelo portão lateral e subi a escada para o mezanino. Posicionei o alto-falante atrás dos fardos, ajustado ao volume do telefone. Testei no máximo com um sussurro, o som explodiu cristalino pelo espaço vazio. Ensaio final silencioso. Clipe pronto, dedo pairando sobre play. A voz do meu pai ecoaria primeiro, hesitação da minha mãe depois, sussurro de Lana selando tudo. Os convidados chegariam às 10. O congelamento aconteceria às 9. O timing estava perfeito. Caminhonete ligada do lado de fora, fuga pronta se necessário. O amanhecer pintava o céu. Galos pálidos se agitavam em seus galinheiros. O celeiro estava pronto, a família alheia abaixo. Chegou 10 horas com os primeiros convidados. 60 vizinhos entraram no celeiro. Fumaça dos perus assando se enrolava pelo ar, playlist country batendo pelos caibros. Meu pai subiu ao palco improvisado, microfone em mãos, voz retumbando em agradecimento pelos 50 anos de apoio da comunidade a Cane Turkey Farm, aplausos se espalharam. Crianças correndo entre as pernas, pratos já empilhando alto. Eu desci as escadas do mezanino, telefone conectado, polegar sobre play. O arquivo de 5 minutos explodiu,
meu pai detalhando o download do aplicativo, minha mãe investigando brechas no trash, Lana exigindo sua parte. Vozes ecoavam de parede a parede. Timestamps cristalinos piscavam. A conversa morreu. Garfos congelaram no ar. Rostos se voltaram para os alto-falantes escondidos no feno. A cor do meu pai desapareceu, o microfone branco escorregou de suas mãos, caindo com um baque no palco. Minha mãe desabou contra uma mesa, suspirando, guardanapo pressionado à boca. Lana correu pela porta lateral, botas esmagando o cascalho até sua caminhonete, que rugiu embora antes que a poeira baixasse. O Sr. Lane subiu ao palco, documentos levantados. Ativos do traste congelados, efeito a partir das 9 horas desta manhã. Todas as contas bloqueadas. Litígio por fraude registrado no Tribunal do Condado. Murmúrios se transformaram em suspiros. Telefones se levantaram para registrar a cena. Vizinhos desviavam os olhos, desconfortáveis, olhando de um membro da família a outro agora estranhos. Encarei-os diretamente. A partir de hoje, não tenho pais, nem irmão. A fazenda me pertence, conforme o testamento do vovô, e assim permanecerá. Meu pai caiu de joelhos sobre as tábuas de madeira, implorando perdão, mãos estendidas. Virei as costas, caminhei pelo corredor formado pela multidão aberta, ninguém cruzando meu olhar. O caos continuou do lado de fora. Convidados saíram em grupos, sussurros acompanhando pneus girando na estrada. Meu pai sentou-se encostado na parede do celeiro. Minha mãe foi levada por um primo, as lanternas traseiras de Lana desapareceram há muito. O Sr. Lane coordenou a chegada dos delegados para proteger os arquivos do escritório de casa, sacos de evidência enchendo rapidamente. 3 meses depois, o divórcio foi finalizado silenciosamente em cartório. Meu pai e minha mãe venderam a casa da família para cobrir 400 mil em dívidas de jogo, mudando-se para um apartamento de um quarto na periferia da cidade. O tribunal determinou restituição com os ativos restantes, a fazenda permaneceu intocada, protegida pelo traste. Meu pai fez turnos noturnos na fábrica de ração. Minha mãe trabalhou como garçonete no diner, caminhos nunca se cruzando. Lana desapareceu completamente, sem endereço, matrícula na faculdade cancelada, telefone desconectado. Rumores diziam que ele dormia em sofás em Charlotte, fazendo bicos para pagar o aluguel, mas nenhum contato veio. O quarto dele permaneceu intacto no sótão, lembrança silenciosa das escolhas feitas. 6 meses depois, a receita subiu 25% com os novos protocolos. Contratei um gerente profissional da cooperativa, implementei vendas diretas ao consumidor online, expandi linhas de defumadores para envio nacional. Funcionários receberam bônus ligados a desempenho, a lealdade era recompensada de forma tangível. O celeiro passou a sediar eventos controlados, reconstruindo os laços comunitários com transparência. O episódio ensinou: confiança se conquista através de ações, nunca presumida pelo sangue. Família desmorona sem honestidade, mas a integridade reconstrói mais forte. Eu ficava na varanda à noite, observando os bandos se acomodarem, sabendo que a terra perdurava porque eu a protegi. Obrigado por acompanhar cada reviravolta.